Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Rafaela Queiroz, co-presidente da Leo. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. O Vozes do Marketing faz parte do Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Rafaela, conta pra gente o que é a Leo. A Leo é uma agência apaixonada por pessoas, por conhecer pessoas. Perfeito, uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade. A gente se orgulha de ter relações longas com muitos clientes, como, por exemplo, a Fiat, que é um cliente da Leo há mais de 30 anos. Uau! Mondelez, que é um outro cliente que tem marcas como Oreo, Trident, 7 Days, que está com a gente já há quase 20 anos. Então, somos de relações bastante longas. Então, Sim. A gente consegue construir isso. Isso é raro no mercado publicitário, a gente sabe. Então, a gente se orgulha muito disso. E uma essência muito importante da Leo é o conhecimento humano. Então, o que a gente sempre priorizou dentro da Leo foi a área de estratégia. Então, a gente tem a nossa área de planejamento, né, que cuida de estratégia de marca, é uma área que sempre foi muito forte. A gente contou, né, a gente conta até hoje com a Marlene Bregman, que foi quem trouxe essa disciplina de estratégia para o Brasil. Ela está lá até hoje, há mais de 40 anos com a gente. O que significa isso, para quem não é de publicidade? Claro. A área de estratégia é a área que vai entender tanto do mercado, do negócio, de interferências externas, né, quanto de pessoas, para que a gente possa aplicar a melhor forma da marca se relacionar com o seu consumidor final. Então, ela vai entender qual e vai gerar um insight criativo para a área de criação, para que, de fato, aquela ideia se materialize dentro de um comercial e que a gente possa aí, né, depois desfrutar dessa comunicação, seja em qualquer meio, seja no digital, na TV, no rádio, num podcast. Então, a gente faz esse trabalho. E a área de estratégia sempre foi muito forte. E por quê? Porque a Leo sempre buscou conhecer muito de pessoas. Então, mais do que um target, né, que a gente fala de pessoas. Então, são pessoas que compram, são pessoas que se relacionam com marcas. E isso parece besteira, mas faz muita diferença na hora do resultado do nosso trabalho, quando a gente encara como pessoas e não apenas como compradores. E esse é um olhar da Leo. E a Leo, por conhecer muito de pessoas, ela consegue assimilar o que está acontecendo na cultura pop e responder isso de forma muito rápida, muito ágil, o que gera resultados muito interessantes, sejam criativamente para os nossos clientes, como também resultados de negócios, que a gente se importa muito com isso. Não basta campanhas publicitárias que ganhem apenas prêmios, né? Como Cannes, que a gente fica muito feliz e honrado, EFES, mas a gente também quer mexer o negócio dos nossos clientes. Essa é a Leo. Quando que o nome mudou? Hoje se chama de Leo. Chamamos de Leo. Antigamente era Leo Burnett, quem basicamente inventou a publicidade moderna. Né? Exatamente. É isso, estou falando certo? Exatamente. A Leo Burnett nasceu em Chicago, né, no momento, né, de uma crise nos Estados Unidos bastante importante. E aí se pareceu uma loucura, né, você abrir uma agência naquele momento. O seu Leo Burnett, que a gente tem muito orgulho de carregar o nome dele na nossa porta, abriu essa agência exatamente com esse olhar, de como eu posso conhecer mais das pessoas e com isso eu entregar um melhor serviço. A gente tem alguns símbolos que nos acompanham desde então. Isso faz 100 anos ou mais? 100 anos, no Brasil já estamos há 50. Há 50 anos, uau! 50 anos no Brasil, fizemos em agosto, 50 anos no Brasil. E a gente segue com vários rituais e a cultura do seu Leo Burnett muito presente dentro da nossa agência. Então, a maçã, que é um símbolo muito importante da Leo, a gente serve todos os dias dentro da nossa agência. Como eu expliquei, ela foi criada no momento de rescisão, então as pessoas não tinham, né, o que comer quando iam na reunião lá em Chicago, e o seu Leo oferecia para todo mundo uma maçã. E a gente segue essa tradição até hoje, servindo sempre uma maçã a qualquer pessoa que vá nos conhecer.
Além disso, a gente tem a cultura do lápis, que o seu Léo vivia sempre com lápis atrás da orelha e mordendo esse lápis, porque qualquer momento era o momento de ter uma ideia, então ele vivia e riscando e corrigindo e tentando melhorar. E uma outra cultura que é essa, que a gente sempre busca a estrela. E a gente entende que cada vez que a gente busca a estrela, a gente se afasta de entregar um trabalho mediano. Então a gente sempre, todos os dias, busca fazer o melhor. Não para superar o outro, mas porque a gente sabe que o nosso time tem a capacidade de fazer mais pelos nossos clientes. Então, esses são valores muito fortes que a gente trouxe e traz até hoje. A gente carregou o nosso nome de Léo Burnet até o ano passado, só que todo o mercado chamava a gente de Léo. E a gente decidiu assumir, então, esse nome carinhoso, Léo. Então, hoje a gente se identifica como Léo. No final do ano, a gente começou a fazer parte de uma network dentro do Grupo Publicis que chama Léo Constellation, que o Grupo Publicis, que é o maior grupo de publicidade do mundo. É bom você explicar para os nossos alunos aqui. O Grupo Publicis, ele é o maior grupo de publicidade do mundo, ele vem crescendo muito nos últimos anos, e esse crescimento nesses últimos 10 anos vem muito por conta do investimento feito em mídia, dados e tecnologia. Tá. E o mercado como um todo, o mercado global, começou a olhar para o Publicis Group como um grupo que se afastou da criatividade. E o olhar para a construção dessa network de Léo Constellation é para a gente, de fato, voltar o protagonismo para a criatividade. Sem esquecer de dados, tecnologia e mídia, porque, de fato, a gente está mexendo ali com o investimento, com a verba dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros, mas como a gente volta a priorizar a criatividade. E no Brasil, a Léo é a agência que foi escolhida para representar essa network, para ser a maior network criativa do mundo. Então, nós temos esse papel aqui. Então, isso também culminou com a mudança do nosso nome de Léo Burnet para Léo, porque nós representamos a Léo Constellation no Brasil. E por conta da força dessa agência, dessa marca, Léo Burnet, que a Publicis decidiu, que o Grupo Publicis decidiu dar esse nome para essa network, de Léo Constellation. Né? Sempre foi uma agência muito criativa e que é muito reconhecida pelo trabalho que é colocado, né, na rua para os seus clientes todo dia. Como que é a relação de vocês da Léo do Brasil com o lá fora? Sim, a gente tem... Com o Grupo Publicis, então? Sim, temos... Na verdade, temos das duas formas. Tanto com o Publicis Group, né? Que é de uma forma mais macro, então de conversas frequentes. Então, eu estou agora com algumas pessoas da região da América Latina aqui essa semana. Na semana que vem eu recebo pessoas do Global. Então, de Nova York e de Paris estarão aqui para algumas reuniões de fechamento de ano e de resultados. Em dezembro tem um encontro de todos os criativos do mundo, por exemplo, da Léo Constellation. Então, que o meu CCO da agência estará em Nova York com todos os CCOs do mundo da Léo Constellation para discutir criatividade. O que é o CCO? O meu CCO é o Vinícius Stanzioni. Tá, e o CCO significa... Ele vou falar de uma forma mais simples, ele é o líder de criação da agência. Tá bom. Então, ele é se a gente for pensar na hierarquia, é o cargo mais alto da criação, da área de criação dentro da agência, que, de forma mais simples, essa é a área que materializa e tem as ideias, né, que todo esse pensamento estratégico gerou aquele insight, eles conseguem materializar, que é o material final que a gente vê na rua, né? Então, só para traduzir aqui o que seria a área de criação dentro de uma agência. E aí eles se reúnem. Então, é isso, eu tenho dos dois lados, tanto os encontros que acontecem com o Publicis Group, na questão de demonstração de resultado, né? Eu tenho uma responsabilidade de P&L e de como que P&L é o controle do business, né? Do negócio da agência. De fato, somos um negócio. Sim. Pode, né, parecer mais divertido, né? Mas somos um negócio. Então, a gente precisa entregar resultados, precisamos entregar margem positiva. Então, relação de custo com relação à receita que chega dentro da empresa. A gente precisa entregar. Então, eu tenho essas frentes e de alinhamentos também de formas de trabalhos, processos. Então, tem algo interessante que, apesar da individualidade de cada uma das agências do Grupo Publicis, temos processos únicos que, independente se você está falando com uma agência do Brasil, de Nova York, da África do Sul, ela vai ter um processo muito parecido, muito alinhado com o que está acontecendo na França, o que o Arthur Sadum acredita que é o nosso CEO global. Tá. E, em paralelo, também Publicis é francês. Publicis francês. Tá. Fica em Paris. Léo Burnet, Chicago, mas foi comprada pelo Grupo Publicis. Então, perfeito. hoje fazemos parte desse grupo, né, dessa holding company.
que fica em Paris. Tá. Então, ficamos abaixo desse guarda-chuva, vamos pensar assim, desse ecossistema. Tá. E aí, a Leo tem a Leo Constellation, que é o que eu estava te explicando, desse olhar mais criativo, para elevar essa criatividade. Então, temos encontros. Então, a gente tem encontros mensais de todos os CEOs da Leo Constellation no mundo. Nós fazemos papos online, obviamente, para ter essa cadência, né, de todos os meses, é o benefício. Isso facilitou muito. Facilitou muito essa integração e a agilidade do processo, para que a gente, de fato, conseguisse muito rápido o Leo Constellation, essa nova forma de trabalhar, fosse aplicada no dia a dia de todas as agências que fazem parte dessa network, independente de que lugar do mundo que ela esteja. Então, eu tenho esses encontros mensais com os outros CEOs e nas disciplinas de estratégia, que eu expliquei já, e de criação, também existem esses encontros e alguns deles, inclusive, presenciais, que é o que vai acontecer, por exemplo, agora em dezembro em Nova York. Maravilha. Rafaela, conta um pouco de como você vê o mundo da publicidade hoje. Pelo que eu estou entendendo, vocês estão tentando recuperar um valor que é de criatividade, que é um valor, talvez, pré-internet. Podemos dizer que sim. Sim. Eu acho que tem uma questão que eu acho que é pré-performance. Talvez a gente possa dizer. Ok, perfeito. Você que sabe, não eu. Porque o que eu entendo é que com a internet a gente ainda lidava muito e cuidava muito das marcas. A gente entendia a importância de uma marca, a importância do que a gente chamava de love brands, né? Das marcas muito amadas, muito reconhecidas. Sim. E por conta da mudança na estratégia para que a gente ficasse focado apenas nas vendas, apenas no resultado. Não que o resultado não seja importante, né? Mas, obviamente, que a internet auxiliou e acelerou esse processo, onde a gente consegue metrificar cada um dos passos, o que antes não era possível, né? Mas você levava 6 meses para ter um resultado, né? Porque aí você tinha algum instituto de pesquisa que ia rodar uma pesquisa, então você levava um tempo. Agora, com a medição que a gente consegue no ao vivo, no minuto a minuto, muitas marcas acabaram levando o pêndulo muito para esse lugar. Tá. E eu entendo que agora dados, o retorno, e aí o que foi acontecendo é que para que você, nessa disputa pelo mercado, para que você ganhe do seu concorrente, as marcas tiveram que cada vez ir baixando mais o preço do seu produto, pela competição. E não tinha valor, porque como você não trabalha a marca, não tem o porquê eu pagar um valor nessa xícara ou nessa. Porque, teoricamente, é a mesma coisa, eu vou pagar a mais barata. E as marcas começaram a entender que a gente precisa voltar a investir em marcas. De fato, em percepção, em imagem e o que a gente chama, né, de awareness. Então, de como que a gente faz esse olhar que eu não tenho como principal foco a venda, o resultado, mas o conhecimento. Então, isso tem uma retomada. Eu acho que, como tudo, as mudanças, né, a gente sempre tem um pêndulo. A gente ficou por muito tempo só na criatividade e que não precisava entregar nenhum resultado. Esse filme, né, e por muito tempo era só o filme que a gente olhava. Se o filme ele era muito bom e muito divertido e ganhava muitos prêmios, isso era um sucesso. Depois a gente foi para o outro lado, para o extremo oposto, que é só o resultado pelo resultado, e agora eu estou entendendo que a gente está indo para um meio do caminho, que é um equilíbrio entre isso, onde se entende que a criatividade ela é muito importante, mas uma criatividade que entregue resultado. Perfeito. Não é a criatividade pela criatividade. E é esse lugar que a gente está e acelerando cada vez mais. Então, unindo o que a gente fala, né, do HI, que é o conhecimento humano, né, com o AI, que é toda essa parte de dados, tecnologia e que a gente tem, como que a gente une para entregar o melhor produto para os nossos clientes. Isso é Human Intelligence and Isso, Human Insight. É isso, exatamente. Human Insight, perfeito. E é isso. Então, a gente está unindo essas duas coisas, os dois elementos que são tão importantes, aqui da história da Leo, que é o Human Insights, né? E agora do que a gente está falando da modernidade, como que a gente consegue conectar. Então, essas duas, para entregar, de fato, o melhor produto para os nossos clientes. Rafaela, conta para mim agora um pouco da sua história, tá? Como é que você chegou a ser co-presidente da Leo? A minha história é um pouco divertida, vamos dizer assim. Ótimo. Eu comecei, como eu te comentei um pouquinho antes,
Talvez por sorte, estava no lugar certo, na hora certa, numa oportunidade de estágio dentro da W Brasil. Tá, que é a agência do Washington Oliveto. Sim. Na Lenda época, da publicidade brasileira. que virou música, né? Virou então, música. Eu lembro que quando eu saí da W, a minha avó, na época, falou: mas você está abandonando a carreira de publicidade? Porque o Washington Oliveto, a W Brasil, era muito famosa por todos, né? Não Por apenas todos, isso. pelos publicitários, um ícone brasileiro, né? Então, eu trabalhei na W Brasil, trabalhei já no Mercado Livre, lá atrás, no início do Mercado Livre. Então, louco, que interessante. então, eu tive um início de carreira bastante no digital. Tá. Então, eu trabalhei no Mercado Livre, trabalhei no IG, no UOL, só que o meu sonho era trabalhar em agência. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na W. Depois, eu fui para a FNASCA. Trabalhei um tempo na FNASCA, sendo líder. A minha disciplina era mídia, então, a minha história como profissional de mídia. O que significa isso? Mídia, se a gente for pensar aqui de uma forma mais simples, é quem vai fazer toda a estratégia para utilizar melhor a verba, então o dinheiro que o cliente tem para investir em comunicação, em publicidade e definir quais são os melhores meios. Então, se você vai veicular na TV, no rádio, no out of home, que é o outdoor, aquela mídia exterior que a gente vê ali no relógio, no ponto de ônibus, só para ficar claro para todo mundo o que é. Sim. Na onde internet, você vai gastar o dinheiro. E aonde eu vou colocar esse dinheiro para que traga mais resultado. Então, é isso que, em resumo, o mídia faz. Tá. E o mídia, por conta de tudo isso que eu já te expliquei lá anteriormente, da virada para o dado e da tecnologia, o mídia ganhou um protagonismo muito grande nesses últimos anos, o que não tinha no início da minha carreira. Então, quando eu escolhi ser mídia, era algo que todo mundo queria ser apenas o criativo. Ninguém queria ser, quando pensava em trabalhar numa agência de publicidade, ninguém pensava em ser mídia. E eu quis já ir para o mercado publicitário para ser mídia. Por quê? Eu gostava muito, eu tinha 2 pontos. Eu gostava muito de comunicação, mas eu gostava muito de dados e de matemática, das exatas, das matérias de exatas. Sim. Então, eu achei que esse departamento, essa área, iria unir as duas coisas e acho que fez sentido. Tendo em vista onde eu cheguei hoje, eu acho que eu fiz a escolha certa naquele momento. Sim. E com a internet isso explodiu. Explodiu. Mas eu não sabia disso, né, quando eu entrei na faculdade, mas foi uma escolha depois a minha vertente para o digital. E aí eu fiz o caminho contrário da maioria dos profissionais daquela época, que foi aprender o offline. Então, eu vim do digital. Sim. Para aprender. Você começou no digital? Eu comecei no digital. Para depois aprender a pensar mídia. Para TV, para o jornal, para no comecinho. Muito no começo. Quando não funcionava direito. É isso, exatamente. Exatamente nesse momento. Nesse momento. E aí eu passei pela FNASCA, pela Euro, e aí eu tive passagens pelo Facebook. Eu fiquei no Facebook por 5 anos. Olha que interessante. E aí depois eu decidi voltar para o mercado publicitário, para a agência, quando aconteceu a cisão da DPZ/IT com a Galeria, que foi o surgimento da Galeria, uma nova agência independente dentro do mercado. E eu fui chamada para reconstruir a DPZ, que é uma outra agência histórica, icônica, lendária, que ajudou a construir o mercado publicitário. O Washington trabalhou na DPZ, grandes nomes antes da W Brasil, inclusive. Então, a DPZ ajudou a construir o mercado publicitário e eu achei que era vi como uma grande oportunidade e fico muito feliz de ter ido para a DPZ. E aí começou a minha jornada no Grupo Publicis. Então, faz 4 anos que eu fiz esse movimento. DPZ é de Publicis? É do Grupo Publicis também. Também, tá? Então, o Grupo Publicis hoje no Brasil tem a DPZ, a Talent, a Agência Publicis, a Léo Burnet, que é a Léo, que eu trabalho hoje, e a Lepub. Essas são as 5 agências. Foram as empresas que a gente também tem, que é a PXP, que é uma produtora do próprio grupo, a ARC, que é uma agência de ativação e experiência, e a ED, que é uma empresa de tecnologia. E a BR Media. Que tipo de tecnologia? De desenvolvimento de tecnologias para a comunicação. Então, tem uma frente muito grande para AI, para a parte de Martech, então, que está sendo desenvolvida e que a gente trabalha principalmente tanto para auxiliar as agências que fazem parte do grupo e para clientes também independentes. Então, eles têm essas 2 frentes. Para onde anda a publicidade, você acha, com AI? Olha, eu sou sempre uma pessoa positiva e eu sempre vejo o copo meio cheio. Eu vejo o AI como uma commodity que vai estar aqui para auxiliar no nosso dia a dia. Assim como aconteceu quando chegou o digital,
já é uma verdade o AI, e as pessoas achavam que com o digital muitas pessoas perderiam o emprego, que a gente não precisaria trabalhar, porque o computador, a internet ia acelerar, e estamos aqui. Acho que exige uma adaptação, existe um estudo, né? Você estudar, se preparar para isso, entender. Acho que sim, as empresas vão buscar não só no mercado publicitário, uma eficiência através de AI para processos mais burocráticos e operacionais, e essa é uma frente que eu tenho aplicado dentro da Leo, inclusive. Já está usando? Já, a gente já utiliza, para que as pessoas tenham mais tempo para pensar. Porque parece simples, mas hoje acho que a grande dificuldade na nossa rotina, né, nesse dia a dia que a gente é tomado por tanta informação, é conseguirmos parar para pensar e fazer algo diferente, não no automático. Então, tudo que pode ser feito de forma automática, o nosso pensamento é que sim, a gente consiga utilizar a AI para nos auxiliar nessas frentes, para que o nosso time tenha mais tempo de qualidade, para que consiga pensar e sair do lugar comum para propor coisas diferentes e inusitadas para os nossos clientes. Rafaela, para encerrar, que dica você daria para quem está hoje estudando publicidade, marketing, comunicação na faculdade? Minha primeira dica é: a gente nunca para de aprender. Então, estude sempre, busque assuntos que te interessem e principalmente os que não te interessam. Porque o que te interessa é fácil de você ir atrás e você querer aprender. Sim. Então, esse é um ponto. Fique muito claro nas oportunidades e, de fato, arregace as mangas para tentar e se desafiar o tempo inteiro. Esse é um mercado que exige muita resiliência, né? Paixão. Somos todos muito apaixonados que trabalhamos nessa área. E que, de fato, você encontre um lugar que te motive, né? Ou uma função que te motive para que você consiga desenvolver. E conexões. Em qualquer área de mercado. Então, independente se você quer trabalhar numa agência, numa empresa, as conexões e o networking é muito importante. Tá. Então, entenda com quem você tem que se relacionar e mantenha esses relacionamentos, porque isso com certeza vai te abrir muitas portas. Rafaela, sensacional. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, foi um prazer.